Os jovens hoje no Brasil começaram a se manifestar porque já não aguentam mais a falta de segurança, a falta de educação, a falta de saúde, a falta de emprego. Os jovens hoje no Brasil que estudam, acabam de fazer o 2º grau, não têm emprego. O exemplo que eles têm é horrível, porque se você perceber, se você se colocar no lugar do jovem que estudou, se sacrificou para ir para o colégio, deixou de fazer uma porção de coisa, terminou o 2º grau, vai atrás de um emprego, não tem, e vê os exemplos dos políticos, dos governantes. A maioria comete abusos de poder, fazem corrupção, são condenados e não vão para a cadeia. Qual a referência que esse jovem pode ter? Ora, aqueles que comandam o país, o Estado, o município, fazem essas loucuras todas, corrupção, falta de ética, falta de moral, vivem nababescamente com dinheiro público e não vão para a cadeia. Portanto, vocês governantes, vocês políticos, prestem bem atenção. Vocês têm filhos, vocês têm netos. Que país vocês querem deixar para eles? Um país tomado por oportunistas não pode ser considerado um país sério. O Brasil já está reagindo, se posicionando. Os brasileiros estão ocupando seus postos, suas trincheiras. Antes passivos, hoje começam a construir sua própria história. O gigante acordou, mas isso precisa refletir nas próximas eleições. É preciso que os brasileiros sejam e elejam seus representantes com a mesma consciência que os levou às ruas para pedir, lutar por mudanças nos últimos meses. Não basta acordar, é preciso se manter alerta. Nós que fazemos a TV União, e desde o começo, o nosso princípio é servir o social, informar quem quer que seja do que acontece ouvindo todos os lados. Por essa nossa atitude, muitas vezes estamos sendo perseguidos. A TV União, que é a cabeça de rede aqui em Fortaleza, que repete seu sinal nas 3 Américas, Europa e África, e está hoje em São Paulo, Brasília, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Acre, né? É a única emissora que joga seu sinal para todo lugar. E está na internet online. Eu lhe pergunto, qual a outra estação aqui no Ceará que faz isso? Eu lhe pergunto mais uma coisa. O nosso governo, tanto estadual como municipal, tem reconhecido isso? Eu acho que não. Por quê? Porque os nossos estúdios, as nossas câmeras, estão abertas para todas as áreas, independente da cor, da religião e do sexo. E eu quero aqui fazer um depoimento, embora triste, e pedir aos governantes que tratem a imprensa com mais respeito, que não queira tolher ou calar a boca ou deixar que os espaços do seu jornalismo não permitam que falem a verdade do que aconteça, ouvindo todos os lados. Democracia é ouvir todos os lados. Isso seria uma imprensa democrática. E eu não vejo isso aqui no Ceará, não. Vivemos numa sociedade de consumo. Todos pensam só na matéria. Esqueceram a espiritualidade. Devemos reconhecer no outro uma parte de si. Esse foi o ensinamento de Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Um pouco mais atrás, antes de Jesus, Sodoma e Gomorra se acabaram com festas, coisas materiais. Não? Quem leu a Bíblia sabe como funciona. E nós estamos chegando na mesma época, só que mais de 2000 anos depois,
onde não há respeito, onde ninguém considera o outro como parte de si. E, então não há ética, não há moral, não há respeito. Todo mundo quer ganhar em detrimento de qualquer coisa, que a matéria é a principal coisa. E isso cada dia mais vai ficando ruim, vai criando o que existe hoje. Sequestro, corrupção, e essas sérias coisas que o brasileiro, enfim, a humanidade está passando. Não há segurança, não há respeito, não há amor entre as pessoas. Eu acho que o empresariado também tem uma boa culpa nas eleições que acontecem no Brasil, né? A maioria deles pensam exatamente só nos lucros exorbitantes de suas empresas, né? Você perguntar, eu quando era mais jovem queria ser comunista, eu achava interessante ser comunista, né? Achava legal, fui lendo alguns livros, e aí que meu pai disse, eu vou ser comunista. Meu pai me chamou e perguntou, você sabe o que é ser comunista? Eu digo, sei, é ser comum a todos. Aí ele me perguntou, você tem namorada? Tem. Pois então dá para um comunista colega seu dormir com ela? Não é comum a todos? Naquele momento eu deixei de ser comunista, pensei em ser socialista, né? E nessa história de ser socialista, enfim, saí de casa, fui ser empresário, enfim, fui empregado, depois fui empresário. E depois entrei no meio de comunicação. E aí comecei a enxergar como é que funciona, como é que funcionava a eleição, quem fazia, que interesses tinham. Eu te digo com certeza, 99% não pensa no ser humano, não pensa no social, pensa nos grandes lucros das suas empresas. E isso está errado, porque com certeza os empresários têm filhos, têm netos, têm esposa, que um dia vão conviver com aqueles que eles conseguiram tomar, ou seja, conseguiram com que os governantes não fizessem realmente o social. Nós estamos muito aquém de sermos politizados. Por exemplo, o voto do Brasil é obrigatório. Com certeza, se não fosse obrigatório, hoje, a eleição, a população nem 30% iria votar, porque eles não acreditam mais nos políticos. Mas é obrigatório, tem que ir. Eles vão. E já que tem que ir, esse ladrão, esse corrupto, eu vou votar e vou pedir uma camiseta, um dinheiro. O eleitor hoje brasileiro quer alguma vantagem porque ele não acredita mais nos políticos. Então, temos que acabar com o voto obrigatório. Temos que mudar a legislação eleitoral. Eu acho que os candidatos não deveriam receber dinheiro de quem quer que seja. O governo deveria apoiar e bancar cada um no seu segmento, ok? Com isso, não existia dinheiro para comprar voto. E o que acontece hoje? Compra de voto, poder econômico, né? Nós estamos há um ano e meses da eleição, já se fala quem vai ser o próximo governador. Com que dinheiro? Quem vai bancar? O que é em troca? Então faltam lideranças realmente capazes que queiram servir. Não estou aqui falando em Ceará, em Fortaleza, em Brasil, falando no mundo. Essa esculhambação é geral. O brasileiro não tem consciência do seu voto, não sabe o que significa o seu voto. Como ele está totalmente desiludido com os políticos, eles chegam no dia da eleição e dizem, olha, para votar no ladrão, voto em qualquer um que me dê algum tostão. E assim, as eleições aqui no Brasil são feitas. Eu participei e vi, nos últimos 12 anos, todas as eleições aqui no Ceará, como vi antes no Acre, como vejo em Brasília. Está todo mundo esperando alguma coisa imediata, porque sabe que durante 4 anos não vão ter nada, que os que estão lá estão representando as suas empresas, quem bancou. A corrupção, desde que o mundo existe, está aí. Agora, o excesso, a falta de ética, a falta de educação,
a falta de compromisso com o social, com o ser humano, cada dia mais está aumentando. A minha preocupação maior não é comigo, eu tenho 61 anos de idade, eu vou embora daqui a 10, 15 anos. São com meus filhos, com meus netos. O que eu vou deixar para eles? O que eu pude melhorar nesse tempo que eu estou aqui? E você, já pensou nisso?